Esse é um texto muito simples da palavra de Deus e algo me chamou a atenção nesse texto, e o que me chamou a atenção nesse texto foi justamente a simplicidade com que acontece essa cura na vida desse homem. Esse homem, ele chega diante de Jesus, ele é um leproso, e ele se aproxima de Jesus, e ele fala: Senhor, se você quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus, sem mencionar nenhuma outra palavra, ou sem fazer nenhum outro artifício, sem questionar nada na vida daquele homem, Jesus olha para ele e diz: eu quero, seja purificado. E ele imediatamente foi purificado da sua lepra. E eu fiquei imaginando, porque Jesus, ele é muito simples, ele é muito humilde, e Jesus, ele constrói o seu ministério com muita simplicidade e com muita humildade. E esse texto me faz pensar que da mesma forma como esse homem, ele foi purificado, ele foi curado, da mesma forma, eu e você, nós podemos ser curados por Jesus, sem nenhum outro artifício, sem nada de muito especial, somente se nós nos aproximarmos de Jesus e declararmos: Senhor, eu sei que Tu podes me curar. Jesus vai declarar uma palavra sobre a sua vida, sobre a minha vida, e seremos curados e transformados. Eu creio nisso. Eu creio nessa simplicidade. Eu creio que Jesus, ele está completamente disponível e com toda a disposição para curar a minha vida, a sua vida, mudar a minha história, a sua história. Jesus, ele não precisa de mais nada. Somente se você se achegar até Ele com um coração quebrantado, desejoso, e pedir essa cura, essa transformação, você receberá pelo poder do nome de Jesus. E não somente uma cura, mas eu creio que Jesus, Ele quer realizar no nosso meio coisas grandiosas, coisas maravilhosas, e nós não precisamos de nenhum artifício para que isso aconteça. Nós precisamos simplesmente de nos prostrarmos diante de Jesus, e nós veremos um grande mover de Deus nesse lugar. Senhor, se o Senhor quiseres, o Senhor pode mover a nossa igreja de uma forma tão poderosa que a nossa cidade será transformada. Eu quero, e eu tenho certeza que coisas grandiosas acontecerão na nossa vida. E Jesus, em muitos textos da palavra de Deus, Ele realiza grandes curas, grandes milagres, e em todo o tempo Jesus, ele olha para aquelas pessoas e ele fala: olha, a tua fé te curou. Jesus, ele não assume a paternidade daquela cura, daquele milagre, mas ele declara para aquelas pessoas: a tua fé te curou. Ainda que nós saibamos que foi o poder de Jesus, ele declara: a tua fé te curou. Ou em outros textos, Jesus olha para aquelas pessoas e diz: olha, não conte isso para ninguém. Porque Jesus, ele não se apodera de um marketing, ele não se apodera daquelas situações para dizer a todos: olha, eu sou o Todo-Poderoso. Não, é com muita simplicidade, com muita humildade que ele leva o seu ministério. Em Filipenses capítulo 2, nós vemos isso. Jesus, ele abre mão de toda a sua glória e se coloca numa posição de servo. E esse é o nosso Deus, um Deus simples, mas um Deus poderoso, um Deus de milagres, um Deus de maravilhas. E eu entendo que Jesus, ele está disponível nessa noite, que Jesus, ele tem essa disposição para transformar as nossas vidas pelo poder do seu nome. E eu creio também, meus irmãos, que Jesus, ele quer realizar no nosso meio um grande mover, um grande avivamento. E não um avivamento de mídias sociais, não um avivamento de holofotes, não um avivamento superficial que acontece no dia de hoje, mas que amanhã se dissipa, mas um avivamento poderoso, onde cada irmão da nossa igreja vai entender o seu papel no corpo de Cristo e vai servir ao Senhor Jesus, vai sair desse lugar para alcançar vidas, para cuidar de vidas, porque esse é o verdadeiro avivamento, salvação de vidas. Esse é o verdadeiro avivamento. Não é show, não é luz. E nós ficamos muitas vezes esperando: quando nós tivemos um grande evento. Foi maravilhoso o que aconteceu ontem.
Mas nós não podemos parar por aí. Nós não podemos ficar esperando que 4, 5, 6 estádios venham estar lotados para que algo aconteça. Não, é o dia a dia, é todos os dias, é todos os momentos, são todas as oportunidades, é em tempo, em fora de tempo. É você, meu irmão, não é um pregador internacional, é você servindo a Cristo, entendendo o teu papel e conquistando vidas para o Senhor. Esse é o verdadeiro avivamento. E a primeira análise que eu gostaria de fazer desse texto é que esse homem, ele é um leproso, e geralmente quando nós vemos a lepra na Bíblia, ela tem alguma relação com o pecado. Geralmente nós vemos de alguma forma que a doença, aquela lepra, tem alguma relação com o pecado, e diversas pessoas foram afetadas por lepra por causa do pecado, como Miriam, ou como o próprio rei Uzias, que com seu orgulho entrou no templo para acender incenso no lugar do sacerdote, e imediatamente ele ficou com lepra. Geralmente nós vemos essa relação na Bíblia entre a lepra e o pecado, e somente, meus irmãos, um pecador pode compreender a dor de um pecador, o quanto é difícil abandonarmos o pecado. Há um desejo grandioso em nossos corações de viver uma vida santa e justa, mas todos os dias o pecado está à nossa porta, e muitas vezes nós damos brechas, e esse pecado entra em nossa vida, e ele causa destruição. Mas o pecado, meu irmão, ele não vem muitas vezes com um chifre, com uma forma assustadora, ele vem de uma forma sutil, e ele entra em nossos corações, e nós não queremos muitas vezes abandonar esse pecado, e somente pelo poder de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que nós vamos conseguir nos libertar desse pecado, e nós precisamos fazê-lo de uma forma urgente, ainda que nós tenhamos que sofrer, não importa o quanto venha a doer na nossa vida. Há uma história de um homem chamado Aaron Helston. Esse homem, ele é um alpinista muito famoso, profissional, e ele decidiu sozinho escalar ali algumas montanhas em Utah, nos Estados Unidos, e ele estava no meio de uma fenda, escalando, e quando ele estava escalando, uma daquelas rochas gigantescas escorregou e prendeu o seu braço entre a parede de rochas e a pedra. O seu braço ficou preso ali, e aquele homem, ele ficou ali, não tinha para quem recorrer, não tinha como ligar para ninguém, não tinha ninguém ao seu redor. Ele ficou 127 horas aprisionados naquela pedra entre a rocha, e aquele homem teve que tomar uma difícil decisão. Ele teve que, com um canivete, cortar o seu próprio braço, e ele cortou o seu braço, e teve que caminhar um longo período, mas ele encontrou ajuda e foi salvo. E essa história mexeu comigo, porque é assim que o pecado acontece. Muitas vezes nós estamos aprisionados no pecado, e nós temos que tomar, meus irmãos, uma difícil decisão. Ou nós vamos arrancar o nosso braço, e não importa o quanto venha doer, ou quanto aquilo nos fará sofrer, meus irmãos, mas é melhor nós arrancarmos o nosso braço e termos vida. A palavra de Deus, ela nos diz que se a sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e joga fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés e ser lançado no fogo do inferno. E se o seu olho te fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho, do que ter os dois olhos e ser lançado no fogo do inferno. E essa é uma meditação para as nossas vidas. Talvez você esteja aprisionado num pecado, talvez você esteja com esse pecado te castigando, e você sabe que aquilo é a morte para você, meu irmão. Chegou a hora de você arrancar isso da sua vida. Chegou a hora de você cortar esse pecado da sua vida, meu irmão. É difícil, eu sei que dói, é difícil, mas é necessário. Ou você o arranca, ou você morre.
A palavra de Deus, ela diz que na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. E nós precisamos entender que é impossível nós convivermos esse tipo de vida. Um pé no pecado, um pé na igreja. Uma parte do meu coração está em Cristo, mas uma parte do meu coração está no pecado. E você não pode servir a dois senhores. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir a Mamon, ou você vai servir o mundo. É momento de tomarmos essa terrível decisão, meu irmão. Arrancar de vez o pecado das nossas vidas e viver com a salvação eterna com Cristo Jesus. O segundo detalhe desse texto é que diz que esse homem aproximou-se de Jesus, ainda com a sua lepra, ainda que menosprezado pelas pessoas, ainda que rejeitado pelas pessoas. Esse homem, ele tem a ousadia de se aproximar de Jesus. Ele toma uma decisão importantíssima e ele aproxima-se de Jesus. E nós precisamos tomar essa decisão. E a palavra de Deus, ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É necessário ter fé para se aproximar de Jesus, porque só se aproxima de Jesus quem crê que ele existe e que ele é poderoso e é galardoador daqueles que o buscam, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. É um ato de ousadia, é um ato de fé aproximar-se de Jesus. E eu quero te dizer, meu irmão, você não vai se aproximar de Jesus somente vivendo as experiências de outros, somente dizendo aquilo que outros pastores vivem. Você precisa, meu irmão, buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração, com todas as tuas forças, com todo o teu desejo, com todo o teu coração. Deus, ele não quer uma parte de você, ele quer tudo, ele quer tudo. Todo o teu coração, toda a tua alma, todos os teus sentimentos, toda a tua finança, toda a tua vida, ele quer tudo. E você precisa saber, meu irmão, se você quer realmente se aproximar de Jesus, não só de boca, mas com tudo que você tem para dar, com tudo. Segunda atitude desse homem é que ele o adorou. Este homem, ele adora Jesus, mesmo estando leproso. E quando o faz, ele está declarando nos céus: a minha condição não é mais importante do que adorar. Entenda isso. Muitas vezes nós paramos, meus irmãos, abrimos mão até mesmo de estar num culto, colocamos empecilhos e mais empecilhos para não buscar o Senhor, para não adorar o Senhor. Mas o Senhor, ele quer a tua adoração, ele quer você prostrado nesse lugar, o adorando, levantando as tuas mãos. Meu irmão, quando nós entramos nesse lugar, nós não estamos aqui para mais um evento, nós estamos aqui para declarar que Ele é o nosso Deus, que Ele é digno de louvor, que Ele é digno de adoração, que Ele é digno de toda glória. E não importa o que eu esteja passando, se eu estou vivendo um tempo bom na minha vida, ou se eu estou vivendo um tempo ruim, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu não adoro o Senhor quando as coisas estão bem. Eu não adoro o Senhor quando estou gozando de plena saúde. Eu adoro o Senhor leproso. Eu não adoro o Senhor quando a minha consciência diz que eu não tenho pecado. E eu quero te dizer, meu irmão, é um grande equívoco da tua parte se achar tão santo assim, porque todos os dias nós necessitamos, carecemos da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, porque pecamos, porque falhamos. Jesus disse: olha, você não precisa trair a sua esposa para ser pecador, basta você desejar a mulher do próximo, você já está em adultério. E aí, meu irmão, fica a nossa consciência: será que eu não faço isso no meu íntimo? Será que eu não faço isso quando eu estou sozinho? Ou quando eu estou passeando por algum lugar e eu vejo uma mulher agradável?
eu já estou em adultério. Então nós precisamos entender, meus irmãos, e se esvaziar do pecado que nos cerca, ser cheios do Espírito Santo, clamar a misericórdia de Deus. Senhor, me cerca por todos os lados, porque eu não quero pecar, eu não quero errar, eu não quero ficar preso no pecado, eu quero te agradar, Senhor. Mas se eu falhar, Senhor, ainda assim eu estarei na tua casa, louvando e adorando o teu nome, Senhor. Porque eu não adoro o Senhor somente quando a minha consciência diz que eu estou bem para adorá-lo. Eu não adoro o Senhor somente quando a minha consciência não pesa, mas eu adoro o Senhor em todo o tempo. E é isso que nós precisamos entender, meus irmãos. Me perdi aqui. Uma outra atitude desse homem é que ele reconheceu o senhorio de Jesus. E nós precisamos todos os dias reconhecer o senhorio de Jesus. Ele é Senhor nas nossas vidas. Os grandes nomes do Evangelho, os grandes homens que nós vemos aí fora, os grandes pastores, os grandes líderes, homens e mulheres que arrastam multidões, grandes bandas. É interessante que nós somos dominados por isso muitas vezes. Porque pastor fulano vai estar lá, e Jesus vai estar lá. Porque a banda tal vai estar em tal igreja, e Jesus vai estar lá. Meus irmãos, quem esteve aqui nessa manhã? Quem esteve aqui nessa manhã? Esse lugar estava tomado pela glória de Deus, estava tomado pela presença de Deus. Esse lugar estava cheio de Deus, e quem desfrutou disso, meu irmão, não tem preço que pague isso. E às vezes você vê as pessoas: eu vou deixar de estar no culto da minha igreja, porque tal banda vai estar lá. Meus irmãos, até esses homens estão entendendo que a glória é de Deus, que eles não passam de homens. A glória é do Senhor Jesus, Ele é Senhor, somente Ele pode realizar maravilhas no nosso meio. E se nós estivermos entre 2 ou 3 pessoas reunidas, clamando e desejando a presença de Deus, Ele vai se manifestar nesse lugar, meus irmãos. É isso, é tudo que nós precisamos. E isso é tentador demais, a fama, o sucesso, é tentador demais. Às vezes isso entra no teu coração, e é engraçado que às vezes você prega aqui, e essa é uma igreja muito grande, e aí as pessoas te encontram na rua e falam: pastor, que bênção. Você começa a acreditar que você é uma bênção mesmo. Você fala: rapaz, eu sou bênção mesmo, sou fera, acho que eu sou bênção de verdade. Isso é tentador demais, meus irmãos. A fama, o sucesso, sucesso em São Vicente, o poder é tentador. E isso eu falo da minha vida, eu fico imaginando esses homens que percorrem o Brasil inteiro, o quanto que é tentador na vida deles. Mas, meus irmãos, a tentação é um grande perigo. Deus não tem problema nenhum em te fazer famoso, não tem problema nenhum em fazer você um homem de sucesso. Deus não tem problema nenhum em te abençoar de uma forma tão grande, que você vai ter tanto dinheiro, meu irmão, que você não vai se preocupar quanto custa a tua compra no final do mês, Deus não tem problema nenhum com isso. O problema é quando você olha isso, meus irmãos, e você deixa de dar a glória a Deus. Se eu tenho, é porque Deus me deu. Se eu tenho sucesso, se eu tenho fama, se as pessoas me conhecem, é porque Deus o quis. A glória é dele, e no dia que Ele quiser me abater, Ele vai me abater, porque tudo é dele, veio dele e vai para Ele. Aleluia. A tentação é perigosa demais, e há uma história que eu li no livro de Greg Groeschel. Ele conta a história que os esquimós, para proteger a sua família de lobos ferozes, que acabavam chegando ali e pegando crianças, enfim,
para se proteger de lobos ferozes, eles pegavam um punhal com dois gumes, né? É assim que se fala, com dois cortes de dois lados, e eles colocavam esse punhal, imergiam em sangue animal, e deixavam aquele sangue congelar, e fincavam aquele punhal na terra, e à noite aqueles lobos ferozes, eles sentiam o cheiro do sangue de longe, e eles iam até esse punhal, e ali naquele punhal eles começavam a lamber aquele punhal, e o gelo adormecia a língua daqueles lobos, e eles começam a lamber aquele punhal insistentemente, mas eles não percebem que aquele punhal cortam a língua deles. E eles começam euforicamente a lamber e lamber aquele punhal, e eles começam a perder o seu próprio sangue, e eles começam a se deliciar com o próprio sangue, e quando eles percebem que eles estão ali se cortando, já é tarde demais, e aqueles lobos ferozes morrem naquele mesmo lugar. E é assim a tentação nas nossas vidas. Nós vemos aquilo e queremos, e começamos a lamber, eu quero um pouquinho, mais um pouquinho, quero mais, e daqui a pouco começamos a querer freneticamente, e não percebemos que estamos morrendo. É isso que a tentação faz conosco. Precisamos tomar muito cuidado com toda essa tentação, com todo o pecado que bate na nossa porta, seja o orgulho, seja a vaidade, seja na vida sexual, não importa, temos que tomar muito cuidado. Após a cura desse homem, Jesus ele deixa algumas ordens. Primeiro, apresente-se ao sacerdote, depois dê as suas ofertas, e essa faz parte da lei de Moisés. Moisés instituiu isso, e todo leproso, depois de ser curado, ele deveria se apresentar ao sacerdote, e o sacerdote fazia ali alguns rituais, de acordo com a lei, verificava se ele estava realmente curado, e depois de tantos dias, ele se raspava a cabeça, todos os pelos, e aí sim ele poderia voltar ao templo e oferecer ofertas. E tudo isso faz parte da obediência. E eu não sei se te dizer se esse homem obedeceu ou não, mas eu entendo que nós precisamos obedecer algumas condições nessa noite. E a primeira condição que nós precisamos entender e obedecer é que nós precisamos nos arrepender. Eu estou terminando, os irmãos do louvor, se quiserem. Nós precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos nos arrepender de pensar somente em nós mesmos, precisamos nos arrepender de toda a vaidade do nosso coração, de todo o egocentrismo da nossa vida, precisamos nos arrepender da falta de gratidão que nós temos com a vida que Deus tem nos dado, precisamos nos arrepender, meus irmãos, de deixar de dar a glória devida a Deus, precisamos nos arrepender de deixar de fazer a obra de Deus, ou de fazer a obra de Deus relaxadamente, precisamos nos arrepender de que estamos vivendo as nossas vidas, e que há uma urgência no Evangelho, pois Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e muitas pessoas vão ficar de fora. Precisamos nos arrepender, meus irmãos, verdadeiramente, de todo o nosso coração. Precisamos nos lançar ao chão e falar: Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, porque muitas vezes estamos fazendo até mesmo a coisa certa com as motivações erradas, e isso é perigoso demais. Eu fico perguntando para Deus, graças a Deus, eu sou pastor e Deus me abençoou e me dá um salário abençoado, e eu fico perguntando para Deus: Deus, será que eu te serviria se eu não tivesse nenhum real depositado? Espero que o pastor Nilton continue tendo misericórdia da minha vida, mas eu fico me perguntando: Senhor, será que eu estaria todos os dias na igreja se eu não recebesse um salário? Será que eu estaria te servindo de todo o meu coração se eu não recebesse nada em troca? Será que eu estaria
te buscando de todo o meu coração, se tudo o que eu fosse receber estivesse reservado para a vida eterna? E eu, sinceramente, meus irmãos, não sei te responder, mas eu peço a Deus: Senhor, me ajuda a te servir, somente por reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor me salvou, e isso basta. Por somente te servir, Senhor, porque o Senhor me transportou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Eu preciso me arrepender, meus irmãos. E uma segunda lição é que nós precisamos voltar à essência do Evangelho, precisamos voltar às coisas mais simples do Evangelho, precisamos voltar a ter prazer em um culto de oração, precisamos voltar às coisas simples, a sair pelas ruas e evangelizar, precisamos voltar, meus irmãos. Isso é notório que nós precisamos voltar, é tempo de nós voltarmos. Arrependam-se e voltem à essência, voltem ao simples, voltem a valorizar aquilo que Deus instituiu para nós como igreja. Não precisamos nos basear no que os outros estão fazendo, porque eles estão fazendo é grandioso, mas Deus nos colocou aqui, meus irmãos. Quero terminar com uma história de um missionário que ele foi impactado por um avivamento muito grande na Inglaterra, e ele foi enviado para um local de muita dificuldade, tribos que aqueles homens eram considerados homens ferozes, que matavam todos que eles encontravam por ali, que decepavam as suas cabeças, tribos perigosíssimas. Mas aquele homem, ele foi com a sua família, sua esposa e seus 2 filhos para aquela tribo, e eles começaram a conquistar vidas para Jesus, e eles se empolgaram com isso, e foram evangelizando cada vez mais naquela tribo. Mas o líder daquela tribo capturou aquela família e fez uma grande reunião com toda a tribo, e ele falou para aquele missionário: olha, se você não parar com isso, os seus filhos sofrerão muito. E aquele homem, ele é autor de um hino muito conhecido, e ele disse as palavras desse hino: eu decidi seguir a Jesus Cristo, atrás não volto atrás. E os arqueiros daquela tribo lançaram flecha nos seus filhos, e os seus 2 filhos caíram mortos ali. E aquele líder da tribo falou mais uma vez: olha, eu vou te dar mais uma chance. E com seus filhos ali no chão mortos, ele falou: se você não negar a sua fé e sair desse lugar, nós vamos matar a sua esposa. E aquele missionário, mesmo amando a sua esposa, a sua família, ele disse: embora ninguém vá comigo, mesmo assim eu seguirei, atrás não volto atrás. E aquele líder da tribo mandou que os arqueiros matassem a esposa do missionário, e ela foi morta ali. E aquele homem disse: olha, eu vou te dar mais uma chance, você deve negar a Jesus Cristo e sair desse lugar. E aquele missionário disse: a cruz perante mim e o mundo atrás não volto atrás. E aquele missionário foi morto pelos arqueiros. E os relatórios dizem que aquele líder daquela tribo, ao ver toda aquela família morta, ele se rendeu a Jesus Cristo, porque ele disse: ninguém entregaria a sua vida a não ser pelo Deus verdadeiro. Esse homem, ele veio falar do Deus verdadeiro, e é esse Deus que eu quero servir. E dizem os relatórios missionários que toda aquela tribo, depois daquele líder, começou a se prostrar a Jesus Cristo e entregaram as suas vidas. Tudo porque um homem e uma família se levantaram e disseram: eu decidi seguir a Jesus Cristo, mesmo que ninguém vá, mesmo assim eu seguirei. A cruz perante mim e o mundo atrás não volto atrás. Aleluia. Coloque-se de pé no seu lugar. Essa é uma noite missionária, meus irmãos. E quando nós
ouvimos essas histórias, os nossos corações, eles se partem, e nós começamos a entender o quanto nós somos negligentes à obra do Senhor. Deus tem nos dado tudo que nós precisamos para avançar nessa obra, para seguirmos em frente, para conquistarmos cada vez mais vida, mas nos alegramos com o que temos, nos confortamos com o que temos, e esquecemos que existem vidas que estão indo para o inferno. E eu peço a Deus que Ele me dê um espírito tão aguerrido quanto desses missionários, disposto a servir a Cristo, disposto a entregar a minha vida por amor ao Evangelho. E eu não sei você, meus irmãos, mas é o que eu quero, Senhor. Eu quero fazer da tua parte da tua obra por completo, não com uma parte da minha vida, mas por completo. Nós vamos adorar a Jesus, meus irmãos. E aí no teu lugar, que você comece a ser sincero ao teu coração, e você comece a fazer votos diante de Deus, falando: Senhor, eu quero te servir com todo amor, com todo zelo. O Senhor me implantou nesse lugar, o Senhor me trouxe nesse lugar, eu tenho um papel nessa obra, e eu quero realizar esse papel. Em nome de Jesus, vamos adorar Jesus. exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade vem.
Se você quer ganhar uma vida para Jesus no ano de 2020, quero que você saia do teu lugar e venha aqui na frente. Nilton, eu não sei falar de Jesus, eu não sei. Eu quero te dizer, irmão, Deus, Ele vai te dar autoridade, Ele vai te dar ousadia, Ele vai colocar a pessoa do seu lado e vai te usar poderosamente para conquistar essa vida. Você se compromete a ganhar uma vida para Jesus e cuidar dessa vida. Isso é obra missionária, isso é obra de Deus, esse é o Evangelho vivo. Eu gostaria que os outros irmãos levantassem as suas mãos. Eu não sei o que te impede hoje, meu irmão, de conquistar, de sair para ser usado por Deus, mas Deus vai tirar todo o empecilho da tua vida, e você vai conquistar vidas sem medidas, você vai conquistar vidas e mais vidas. Você vai ser esse rio de Deus fluindo sobre você, através de você, e você vai conquistar vidas e cuidar de vidas. Quero pedir aos pastores que venham orar por essas pessoas, colocando as mãos e abençoando. Oh Senhor Jesus, nesse momento nós nos disponibilizamos a Ti, oh Deus. Te pedimos perdão e misericórdia, Senhor, de tudo aquilo que nós temos feito, Senhor, que não é a Tua obra verdadeira, Pai. Todos os compromissos, ó Deus, que nós temos tido, Senhor, que não é aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, ó Pai. Ó Deus, tira das nossas vidas, ó Pai, tira, nos dê ousadia, intrepidez, coloca essa pessoa na nossa frente, porque nós queremos conquistá-la para Ti, Senhor. Coloca as palavras na nossa boca, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Comece a receber a unção dos céus sobre a tua vida, meu irmão. Quando você vê, você vai estar falando, você vai estar pregando. Quando você vê, Deus vai estar te usando. Há poder em Seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em Seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em Seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em Seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em Seu nome, Jesus. Em Seu nome, o inferno treme. Em Seu nome, os coxos andam. Em Seu nome, os cegos veem. E em Seu nome, os mortos vivem. Gostaria que você repetisse essa oração comigo. Senhor Jesus, eu não quero prata, eu não quero ouro, eu quero conquistar uma vida para o Teu reino. Tira tudo aquilo que me impede de conquistar vidas para Ti, e que ao final desse ano eu possa testemunhar o milagre